Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel. No vídeo de hoje vamos comentar X-Men 74. Estamos na queda do X e a Panini entregou no mês a edição de setembro. Digo isso porque vinha ocorrendo diversos atrasos, nessa revista mensal dos X-Men, e agora finalmente chegamos ali a um ponto onde ela chega no mês devido, pelo menos na metade do mês, o que já é um grande avanço. Essa é uma edição com 144 páginas, capa cartão e o custo de capa de R$ 39,90. Esse encadernado reúne as edições X-Men 27 e 28, Dark X-Men número 3 e X-Men número Red, números 16 e 17. E olha, esse mix deu uma subida de nível, porque ele entrega respostas de plots, inclusive, iniciados lá atrás. Para começar, a gente tem a continuação das consequências da Orcs ter destruído o Krakoa. E por isso que essa capa terrível, aqui onde o Ciclope tem seus olhos costurados, é a primeira história. E a gente vai ver que a Kitty Pryde, ela se tornou a agente mais presente nessas histórias depois da queda de Krakoa, porque ela tem ido procurar os demais mutantes, tentar encontrá-los, e ela finalmente descobre que em algumas instalações da Orcs o Ciclope, o Fanático e outros mutantes estão sendo detidos. E isso faz com que ela comece a elaborar um plano de resgate. Paralelo a isso, tem uma outra equipe liderada pelo Synchro, com a presença da Rasputin, por exemplo, e essa equipe, que conta também com a nova mutante Kamala Khan, a Miss Marvel, eles vão tentar resolver um dilema que é muito antigo. Lá no início da Era Krakoa, o Jonathan Hickman fez uma minissérie que envolvia Quarteto Fantástico e X-Men. E nessa minissérie, o Professor Xavier penetrou na mente do Reed Richards, o Senhor Fantástico, e apagou uma memória de algo que ele tinha inventado. Essa memória era sobre como camuflar o fator X, o DNA mutante. E agora os X-Men, eles precisam dessa tecnologia para poder combater a Orcs. Como? Eles camuflarem o seu DNA e assim eles poderem invadir a base da Orcs. Então eles precisaram ir até Reed Richards, que o Quarteto Fantástico está desmobilizado. Eles encontraram o Reed Richards em algum lugar, a Kamala Khan tenta intermediar, a Rasputin tem uma tretinha ali. E assim, eu fico feliz que o Gary Dugan lembrou que no passado houve esse pequeno problema entre mutantes e quarteto e resolveu isso. É como se estivesse pagando uma dívida muito antiga e ele conseguiu fazer isso a contento. Apesar das minhas críticas à forma como o Gary Dugan vem escrevendo alguns X-Men, é preciso dizer que ele gosta da Kitty Pryde e está tentando, de alguma forma, dar dignidade para ela nessa nova fase, dar um papel para ela. Outro plot que tinha sido explorado lá atrás era o fato do Solaris ter ido tentar resgatar a Raiz Vermelha. A Raiz Vermelha era uma versão de Arakko para a árvore de Krakoa, que falava com cifra e tudo mais, e ela tinha ido parar no extramundo durante aquela saga X de Espadas, e o Solaris foi tentar resgatá-la, e ele ficou perdido nisso, ele tinha, durante um tempo ele fazia parte dos X-Men lá de Marte, os X-Men Vermelhos, depois ele partiu nessa empreitada, e agora ele reaparece sendo resgatado pelo Apocalipse, que está atuando em várias frentes. Na verdade, isso acontece na revista dos X-Men, mas a gente vai ver esse desenvolvimento do plot do Apocalipse, esse novo time que ele está montando lá em X-Men Vermelhos. E, de novo, aqui avançou em mostrar o destino de um personagem que estava esquecido, E aí a gente considera isso algo positivo. Pelo menos eu considero isso algo positivo, porque a gente vem lendo 74 edições de uma fase de uma equipe mutante e algumas respostas precisam começar a vir, já que a gente está há pelo menos aí uns 6, 7 meses de estar tudo isso acabado, concluído. Então é bom que a gente tenha essas respostas. Outras respostas vão vir em forma da Flama, que é a agente infiltrada dos mutantes dentro da Orcs, Ela agora está fazendo valer a sua função. Eu até tinha dito no vídeo anterior que eu não via propósito, ela está como infiltrada, mas agora ela começou a ajudar
mutantes que estão lá capturados de alguma maneira e os que estão fora a resistirem também. E aí começa a fazer jus a esse sacrifício que a Jean fez de incumbir ela de ser uma agente dupla e tudo mais. Na próxima edição a gente vai ver que existem mutantes andando livres por aí e eles estão ao lado de quem? Do Doutor Destino. Então a Marvel está tentando bagunçar ainda mais essa era final de Krakoa, envolvendo aí a Lativéria na conversa. Mas isso fica para uma próxima edição. Essas duas edições de X-Men escritas pelo Gary Duggan deu uma subida de nível e eu confesso que fiquei curioso para ver esses mutantes lativerianos, né? Enquanto isso, a Orcs vai batendo cabeça para tentar encontrar uma maneira de eliminar os mutantes de uma vez por todas, mas é muita politicagem. Eles querem que o Ciclope faça um acordo, o seu Sinistro quer usar o Fanático de um jeito estranho lá, e a gente vai vendo que é uma enrolaçãozinha para dar tempo dos heróis se organizarem e talvez terem uma reviravolta, né? Enquanto isso, eu não posso deixar de falar o que está acontecendo em Marte. Lá em Arakko, o Tempestade vai liderando a sua resistência, né, contra a chegada dos filhos de Apocalipse, liderados pela esposa do Apocalipse, a Gênesis. E agora ela detém uma arma, que é Uranus, né, aquele Eterno que é uma arma de destruição em massa, e ela é convidada a utilizá-lo contra os seus adversários, mas a Tempestade tem dignidade e ela se recusa. Aqui a gente vai ver a participação dos filhos do Apocalipse nessa trama e mostra como se tivesse convergência de interesses, né, em os mutantes realmente eliminarem a humanidade, destruírem a Orcs e tudo mais. Esses filhos do Apocalipse, os outros mutantes que vieram de Arakko, poderiam fazer a maré revirar, né, voltar a ser interessante para os mutantes, porque eles são muito mais poderosos. Mas o que acontece é que eles estão lutando entre si. Nessa luta entre si, a chegada do Apocalipse, em X-Men Red número 17, já vai dar uma outra reviravolta na trama, porque a gente vai ver que o En-Sabanur tem um lado, não é o lado da esposa dele, e ele trouxe um elemento novo para a trama, que é a volta da magia, né? O Apocalipse deixou de ser chamado Apocalipse para ser algo como né, durante um tempo, e agora ele está utilizando essa magia para fortalecer a posição da Tempestade e da resistência aos mutantes que estão tentando evitar que Arakko caia nas mãos de Gênesis, né? E aí a gente vai ver a continuação do arco dos Solaris, com agora a Raiz Vermelha fazendo parte ali do seu corpo. É um desenvolvimento que inclusive atinge personagens esquecidos, como o Solaris, como o próprio Vulcano, que é o irmão do Ciclope Summers, estava sumido um bom tempão. A gente vai ver que o Nova, o Richard Hyde, se tornou uma dessas baixas de guerra. O próprio ressurgimento do Uranus aqui como uma possibilidade de ser utilizado pela Tempestade contra os seus inimigos é um lembrete da vitória dos mutantes contra os Eternos alguns meses atrás. Então, essa edição ela conseguiu ser mais animadora no sentido de mostrar que alguém do editorial falou: peraí, vamos lembrar desses plots que a gente deixou pelo caminho aí e vamos dar algumas respostas para o leitor que até agora nos acompanhou, né? Eu não sei porque que a Panini não usou essa belíssima capa variante aqui. Eu teria comprado só pela capa, ou pelo menos podia ter nos dado um pôster de presente, né? São 74 edições, a fase de Krakoa está terminando para o final, e eu acho que quem esteve até aqui, até agora, merecia algumas recompensas, né? Essa fase final, a Queda de X, ela vem se espalhando por diversos números, né? Tanto as revistas do Wolverine, com as histórias da X-Force, como também os títulos Vingadores e Avante Vingadores. Mas eu particularmente vou tentar ficar focado só em X-Men e em Wolverine, porque já é coisa bastante pra gente ler e pra acompanhar. Confesso pra vocês que os especiais da Queda de X eu até fiquei curioso, mas pelo preço que andou sendo publicado, cerca de R$70, nesse momento não vai entrar nas nossas aquisições. Falando em aquisições, se você está vendo esse vídeo até agora e vai comprar os seus quadrinhos na Amazon, você poderia nos ajudar fazendo aí as suas compras com o link que está na descrição do vídeo. E dessa forma você nos apoia a continuar comprando quadrinho na banca e trazendo as nossas impressões em primeira mão.
Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de Gibi é sempre muito bom. Falar de uma boa edição de X-Men, melhor ainda. Forte abraço. Até a próxima.